O governador Marconi Perillo, do PSDB, se tornou réu em ação penal do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A ação penal número 855 foi divulgada semana passada e tem como relator o ministro Humberto Martins. O governador é acusado de 2 crimes de corrupção ativa envolvendo a construtora Delta. O deputado estadual Major Araújo, líder do PRP na Assembleia Legislativa de Goiás, divulgou a decisão do STJ na última sessão da Assembleia Legislativa ocorrida na última quarta-feira. O deputado Major Araújo está ao telefone e conversa conosco sobre o assunto e nós chamamos para participar dessa entrevista a jornalista Silvânia Lima. Bom dia, deputado. Obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Universitária. Bom dia a todos vocês, a Silvânia e a todos a grande audiência aí da Rádio Universitária. E bom dia, Silvânia, né, que sentou aqui à mesa conosco. Bom dia, Delfino. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Deputado, em abril deste ano, o STJ pediu autorização à Assembleia Legislativa para a abertura de ação penal contra o governador Marconi Perillo, que foi concedida, certo? Não, na realidade não. O STJ pediu, mas aí no decorrer desse processo, houve uma decisão do STJ de que essa autorização não seria mais necessária. Foi num julgamento do governador de Minas Gerais e essa tem efeito vinculante e para todos, né, essa erga omnes, essa decisão. Então ela vinculou todos os estados, né? A partir de então não será mais necessária foi no STF essa decisão. Então, o STF entendeu que essa autorização não é mais necessária, né? Que esse dispositivo é inconstitucional e revogou esse dispositivo. Certo. E agora, em setembro, então, o governador foi considerado réu na mesma ação penal que apura crimes de corrupção ativa, né? No mesmo processo em que também são considerados réus o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, Fernando Cavendish e o Cláudio Abreu, que são dirigentes da construtora Delta, por meio da qual o governador está sendo acusado de receber vantagens indevidas para viabilizar contratos do poder público. Major, quais são as implicações dessa ação penal contra o governador do estado? Exatamente. Veja só, a Constituição Estadual, ela diz que foi revogada aqui apenas parte desse dispositivo, a parte em que, no artigo 39 da Constituição, diz que, admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, isso já não é necessário mais, quer dizer, a interpretação que nós damos é que, se tornando réu o governador sendo admitida a ação recebida pelo STJ, que depende dessa autorização e agora não depende mais, ele se tornando réu, será submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns, que é o caso dessa ação penal, e pela Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Aí o parágrafo 1º da nossa Constituição Estadual diz o seguinte: o governador, sendo recebida, sendo admitida, sendo processado pelo STJ, a interpretação, o governador ficará suspenso de suas funções. Ora, isso precisa ser cumprido. Para mim, a implicação disso é o afastamento do governador. Eu vou nós estamos requerendo aqui um parecer da OAB, do Ministério Público Federal, inclusive exigindo providência do Ministério Público Federal para que se cumpra a Constituição, até porque é a lógica. Veja bem que o presidente da República, Silvânia e ouvinte, se a Câmara autorizar o recebimento da denúncia pela Procuradoria da República, e nós estamos assistindo à segunda denúncia do Michel Temer,
se ela for, se for autorizado o recebimento, ele é imediatamente afastado. Agora, será que os governadores têm mais poder do que o presidente da República? Eu entendo que não, e espero que esse seja também o parecer do STJ. Nós faríamos essa provocação com a urgência devida, pedindo ao MPF que se manifeste, já que o governador é réu nessa ação penal por crime de corrupção, enfim. Nós não podemos ter um governador que figura como réu, daqui a pouco vai ser julgado, pode ser condenado, e nós vamos ter um governador condenado por crime de corrupção governando o estado de Goiás. É inadmissível. Eu acho que se lá na esfera federal, para o próprio presidente da República não é admitido, imagine bem para os governadores, os prefeitos, enfim. E nós vamos exigir essa providência. Deputado, estranha o fato aí de que nenhuma nota foi publicada em veículos de comunicação aqui de Goiás, nada. O que é que o senhor acredita isso? Infelizmente, os governos, todos eles, têm grande influência sobre a imprensa, né? É um financiador, e eu até parabenizo a Rádio Universitária por estar fazendo, é a única emissora que se propôs a discutir esse tema. Parece que é proibido no estado de Goiás. E, enfim, ele goza aí toda essa influência, até porque financia, e eu acredito que foi em virtude disso. Até me lembro que os principais veículos de comunicação do estado de Goiás, especialmente os jornais escritos, eles abordaram essa questão quando houve o recebimento da denúncia sem que a necessidade da autorização da Assembleia. E na época eles amenizaram dizendo que isso não significava ainda que o governador seria réu, se tornaria réu, porque o recebimento ainda iria ter um juízo de admissibilidade e tal. Esse juízo aconteceu e o STJ recebeu a ação, né, e mandou processar. Então ele já está respondendo a processo, é réu. E o jornal agora, né, prefere omitir. Veja bem que o Jornal Popular aqui de Goiânia, ele publicou uma matéria falando que o governador Pezão do Rio de Janeiro, que o tribunal, o STJ, havia, né, que a Procuradoria-Geral havia denunciado o governador Pezão. Denunciado, ainda é a denúncia. Ele não sabe ainda se ela vai ser recebida, mas o Popular publicou aqui, como se o governador Pezão já estivesse se tornado réu. Para mim, o único governador que, nesse momento, se tornou réu em ação penal e que continua governando o estado é o governador de Goiás. E a imprensa, lamentavelmente, é isso que vocês disseram aí, inexplicavelmente não publica nada. Tá, e a seu ver, deputado, a Assembleia Legislativa, então, de Goiás, tem um papel fundamental, né? Uma responsabilidade muito grande no decorrer desse processo. O papel da Assembleia seria, segundo a Constituição aqui, autorizar ou não a ação. Autorizar o recebimento pelo STJ e o processamento do governador, que ele fosse processado. Ali cessa o papel da Assembleia. Eu vou provocar lá, porque eu acho que o poder poderia entrar também como poder, exigindo a providência devida da justiça, né, no sentido de afastar o governador. Ficou uma coisa vaga, né? Nós não sabemos aqui. Eu acho que, recebendo a ação, o próprio STJ deveria, de ofício até, determinar o afastamento do governador. Agora, na Constituição Federal está bem claro as providências contra o presidente da República. O afastamento é automático. Eu acredito que, havendo aqui uma lacuna aqui na nossa Constituição Federal, há que se aplicar de forma semelhante por princípios constitucionais que dirigem o nosso direito aqui. Por exemplo, o princípio da simetria deveria, de forma simétrica, aplicar o mesmo dispositivo aos governadores dos estados. Eu acho que essa seria a providência.
Como ficou essa lacuna, é preciso provocar a justiça. Nós vamos fazer isso de forma urgente, até porque uma providência precisa ser tomada. Não é possível que, no caso do presidente, há implicação, e no caso dos governadores não tem implicação nenhuma. Então ele pode cometer qualquer crime penal, corrupção, por exemplo, que ele ficará impune, né, porque há uma lacuna na lei. As lacunas precisam ser preenchidas e uma forma de preenchimento nós vamos fazer, provocando o tribunal competente para que ele determine o seu afastamento. O senhor já constituiu processo pedindo impedimento do governador Marconi Perillo, né, outras vezes, e o senhor acha que agora tem elementos suficientes para embasar um processo como esse? Sim, nós temos normas para isso. Tem muitas questões. Quando esse dispositivo ele foi esculpido na Constituição Estadual, foi pelo princípio da simetria. Bem, se o STJ diz que não cabia essa simetria, né? Agora, de forma simétrica também precisa ser aplicada alguma coisa. Nós temos os mecanismos de preenchimento das lacunas da lei, são também normas, os princípios são as normas das normas, e nós vamos recorrer a isso. Preciso se aplicar. Alguém tem que aplicar. Quem é competente para aplicar a lei agora, para mim, seria o tribunal que decidiu pelo processamento do governador. Nós vamos provocá-lo, né, para isso. Ficou assim. Eu até agora eu não me aprofundei tanto nisso, a minha assessoria está debruçada sobre isso, para saber se a Assembleia pode fazer. Eu vejo a princípio que não, né? Mas o STJ sim. Eu acho que essa decisão precisa ser complementada e na decisão de processar o governador, de submetê-lo a julgamento pelos crimes que cometeu, é preciso que também venha a determinação pelo seu afastamento. Vale ressaltar que a reportagem da Rádio Universitária tentou durante toda a manhã contato com a assessoria do governador Marconi Perillo, não obteve resposta, e desde que Marconi se tornou réu no STJ, ele não se manifestou publicamente sobre o assunto. A primeira aparição pública será hoje à tarde em Anápolis. Nós vamos esperar, né, para ver se o governador faz alguma menção a esse assunto. Nós conversamos com o deputado estadual Major Araújo. Bom dia, deputado. Obrigado por falar com o ouvinte da Rádio Universitária. Um bom trabalho para o senhor. Bom dia, eu agradeço e deixo aqui à disposição aí da Rádio Universitária, parabenizando mais uma vez pela seriedade da Rádio Universitária em debater todos os assuntos de forma independente e transparente.